Olá, turma da segunda série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje teremos aula de filosofia, tá? Então, por favor, acompanhem com a apostila, tá? Aula de filosofia, segunda série, filosofia, capítulo 3, aula 2. O tema de hoje é escolástica. Vamos recapitular só para a gente poder se localizar no tempo e no espaço, tá? Na aula anterior, nós falamos sobre a questão da patrística, né? Conceito, significado, características, seu maior representante, né, que é Santo Agostinho. Enviei a atividade devolutiva para vocês e a questão dos exercícios relacionados ao tema, tá? Lembrando que nós estamos falando da filosofia dentro da Idade Média, e essa filosofia é dividida em dois momentos, tá? Patrística e escolástica, né? Como estudamos na aula anterior, a questão da patrística e seu maior representante. Então, hoje nós vamos falar sobre a escolástica, tá? Seu significado, conceito, características e seu maior representante, que foi São Tomás de Aquino, tá? Relevância e importância desse assunto. Pessoal, vocês estão no meio do caminho. O que quer dizer isso, pessoal? Que ano que vem vocês estarão no último ano do ensino médio. Mas eu costumo sempre preparar os meus alunos para as questões de Enem e vestibular, tá? O aluno ele deve se preocupar com isso a partir da primeira série do ensino médio, tá? Ele tem que se preocupar com questões de Enem, sim, com questões de vestibulares, sim. Porque, na verdade, esses 3 anos do ensino médio é uma preparação para vocês poderem fazer o quê? Uma boa prova, tá? E esse tema de filosofia da Idade Média, com essas divisões de patrística e escolástica e seus representantes, seus conceitos e suas características, isso sempre cai em questões de humanas, tá, pessoal? Em vestibular e em Enem, ok? Então, não esperem para estudar em cima da hora ou no último ano. Não, pessoal. Tudo é aos pouquinhos, tá? Porque quando chegar lá no final do terceiro ano, vocês estão extremamente preparados, tá? Porque é uma competição, é uma corrida, tá? E vocês vão estar competindo com outras pessoas. Infelizmente, a prova é uma prova para eliminar, não para incluir. Essa é a realidade. Então, nós temos que nos preparar desde cedo, tá? Então, levem com seriedade todas as questões. Todas as disciplinas são importantes, todas as matérias são importantes, tá, pessoal? Não existe matéria mais importante que a outra. Todas as matérias são importantes, tá? Todas as matérias contam pontos, tá? Dentro lá da questão do vestibular e do Enem, ok? Então, vamos lá. Outra coisa também, pontuação é importante em todas as disciplinas, tá? Porque você vai conseguir a questão do somatório das notas, e aí vai vir questão de nota de corte, né? SISU, ProUni. Então, pessoal, pensem dessa forma. Eu vou me preparar desde o começo, tá? Eu vou dar importância para todas as matérias, porque todas as matérias são importantes, né? Eu tenho que me preocupar com o meu futuro, ok? Que a educação é o único caminho para a gente poder ter uma vida melhor, ok? Então vamos lá. Tema de hoje, escolástica. Conceito. É a ideologia cristã que durante a Idade Média buscava associar as ideias de Aristóteles e Platão com a fé. Ou seja, buscava associar a razão e a fé, tá? Buscando contato direto com a verdade. Então, dentro do conceito de escolástica, qual era o objetivo? Conjugar, conciliar a fé e a razão. E no final, achar a verdade, tá? A escolástica nasceu nas escolas monásticas cristãs, de modo a conciliar a fé cristã com o sistema de pensamento racional. Escolas monásticas são escolas existentes no interior dos mosteiros. São construções para habitação, oração e trabalho de uma comunidade de monges e freiras, que é construído fora das cidades. Bom,
Por que eu dei esse conceito de escolas monásticas? Vamos lá. Porque dentro dessa explicação aqui, a escolástica nasceu, dentro das escolas monásticas, né? É um conceito dentro de um texto, né, que está solto. Muitas pessoas não sabem o que são escolas monásticas. Então, tudo que a gente estuda, tudo que a gente lê, nada pode ficar solto sem explicação, tá? Então, eu dei a explicação aqui, vou até colocar um asteriscozinho, ok? Escolas monásticas. Essas escolas, elas são construídas no interior dos mosteiros, tá? E ali, os monges, né? As freiras, enfim, as pessoas que decidiram seguir uma vida religiosa, elas se dedicam à oração, né? À religiosidade, à caridade. E por que esses mosteiros são construídos longe das cidades? Dentro do pensamento religioso, para os religiosos não ficarem próximos das tentações carnais, das tentações terrenas, tá? Então, o isolamento, o silêncio, né? A questão do lugar ermo, isso tudo ajuda a pessoa a focar na fé, na religião, sem distrações mundanas, ok? Então, vamos lá. A escolástica representa o último período da história do pensamento cristão. Bom, patrística e escolástica foram duas divisões dentro do período da filosofia da Idade Média. Então, a escolástica representa, né, o último momento ali, tá? Da questão da filosofia dentro do contexto da Idade Média, ok? Diferença entre patrística e escolástica, tá? Patrística, o interesse era religioso, fortalecer o cristianismo, né? Fortalecer a Igreja Católica, expansão do cristianismo, ok? E o interesse da escolástica era um interesse racional, tentava conciliar fé e razão de forma consciente e crítica. Então, a escolástica, ela vinha com uma ideia assim mais racional, mais consciente, né? Não trabalhava tanto com a questão das emoções, mas tentava conciliar fé e razão, buscando o equilíbrio e buscando a verdade, ok? Representante da escolástica, assim como temos o representante da patrística, né, que é Santo Agostinho, tá? Nós temos o representante da escolástica, que é Tomás de Aquino, tá? Ele viveu de 1225 a 1274. Foi o verdadeiro construtor da filosofia cristã. Sua obra-prima chama-se Suma Teológica, ok? Divisão da escolástica. Foi dividida em dois momentos: escola pré-tomista e escola pós-tomista. Perdão. Bom, pessoal, a atividade devolutiva de hoje, tá? AD2 de Filosofia da segunda série, capítulo 3, aula 2. Pesquise e construa a biografia de Tomás de Aquino com suas próprias palavras. Volto a repetir, como faço em toda aula. Não precisa ser um trabalho digitado, pode ser uma folha de caderno, caneta azul ou preta. Não utilizem lápis, por favor, tá? Não misturem trabalho com questionário, separe uma folhinha de caderno, ok? Não tem problema se for à mão, mas façam de forma organizada, com capricho, tá bom? E não copiem da internet, tá? Façam uma pesquisa, mas escrevam com suas próprias palavras, ok? Bom, exercícios propostos. Exercícios diversos, número 3, questões 17, 18, 20 e 28. Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida estarei à disposição. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.